Hoje inicia a nossa aula com o tema ISO 9000, normas internacionais e ISO, tá? Então hoje, nesta aula, nós vamos falar um pouco das normas, da ISO 9000, 9001, 14000, que são as ISOs que nós vamos acabar trabalhando no decorrer do curso. E vamos falar um pouco também sobre as certificações e as certificadoras. Como que é esse processo? Eu vou tentar passar para vocês de uma forma simples, resumida, porque esse conteúdo é um conteúdo bem abrangente, ele engloba uma série de informações, uma série de requisitos específicos, e eu vou deixar para a gente introduzir mais dentro desse assunto da ISO na matéria de planejamento e auditorias, que é onde nós vamos falar mais sobre isso. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de uma forma um pouco mais introdutória, onde eu vou tentar passar para vocês o conteúdo introdutório, o que é, como funciona, como que é aplicado. Foram algumas dúvidas que foram surgindo nas aulas anteriores. Então, quando eu iniciei as aulas, que nós começamos a falar sobre métodos de processo de melhoria contínua, inclusão de processo de correção de um processo, não conformidade, identificação dessas não conformidades, todos assuntos que estão relacionados diretamente com isso, nós pegamos e conseguimos, citamos esse conteúdo, né? Então, eu vou passar para vocês, então, esse conteúdo, tá ok? Então, normas internacionais da ISO. Antes de falar de normas, nós vamos falar de sistemas normalizados. Então, por que nós temos as normas? Tá ok? Por que existem as normas? Então, antes das normas, já surgiram a necessidade de ter sistemas normalizados dentro do processo de gestão. Então, isso se deu com a evolução dos modelos de gestão de qualidade, isso ao longo do tempo. Então, conforme foi passando o tempo, foram percebendo que quanto mais padronizado o processo, mais normas, melhor era o resultado. Então, para ter essa padronização dentro de uma linha de produção, principalmente, havia necessidade de criar documentos, processos. Esses processos precisavam estar descritos de forma clara e objetiva para que todos pudessem entender. E, através dessa documentação, também houve a necessidade desses documentos serem padronizados e serem considerados normas, serem normalizados internamente dentro da empresa, de forma que pudesse ser claro para todas as pessoas que fossem utilizar. Por exemplo, documentos que especificavam relatórios técnicos, né, procedimentos internos administrativos. Então, começou a ocorrer a necessidade de ter essas diretrizes para estabelecer regras. Essas regras têm que estar bem definidas, com as características necessárias para a obtenção do resultado final. E então, aí surgiram a necessidade das normalizações, né? Então, os modelos normalizados. Nós temos aqui. Opa. O modelo normalizado de sistemas de gestão. Os conceitos que nós vamos falar hoje é da certificação ISO 9001 e ISO 14001, ok? Normalização versus normatização. Então, normalizar
é submeter algo a normas, é padronizar e, enquanto normatizar, é estabelecer formas para que alguma coisa, ou ação, ou processo, dentro desses itens, você vai estabelecer uma norma, que foi o que eu disse anteriormente. Então, nós vamos normalizar um processo dentro da empresa, seja ele um processo de desenho técnico, um processo de trabalho, uma atividade que vai ser desenhada e padronizada, um processo administrativo, entre vários outros exemplos que nós podemos dar, que nós temos contato direto ou indireto a todo tempo. Quando nós, no nosso trabalho, nós sempre temos um contato com um sistema normalizado, né? E hoje ele é indispensável, o estabelecimento de normas. Por quê? Porque elas garantem o padrão de qualidade. Ela garante uma norma, ela garante que em determinado processo, independente de quem esteja realizando aquele processo, possa ser realizado com a mesma qualidade, o mesmo padrão, os mesmos pré-requisitos necessários para garantir aquela qualidade no produto, no processo, na prestação do serviço final. Então, daí se dá a importância de você ter essas normas muito bem definidas, de forma clara, onde qualquer pessoa que vá desempenhar um trabalho, uma atividade que necessite daquelas normas, elas possam utilizar de forma clara e objetiva. A gente pode perceber, se você olhar nos tempos antigos, antigamente, isso não acontecia, não existiam normas. Então, nós podemos imaginar a dificuldade que as pessoas tinham, né, de desenvolver, por exemplo, produtos em série, né? Existia muita dificuldade por não ter um padrão. Então, até mesmo para as pessoas que estavam consumindo aquele produto. Então, hoje você comprava um produto numa qualidade X e depois aquele produto já não tinha mais aquele mesmo parâmetro se você fosse comprar ele novamente ou uma outra pessoa fosse comprar, então não existia essa padronização. E isso era uma dificuldade tanto das pessoas que consumiam o produto como das pessoas que produziam. Né? As normas internacionais da ISO. Normas internacionais da ISO. A ISO é uma sigla internacional. Em inglês, a gente tem a International Organization for Standardization, ou seja, Organização Internacional para Padronização. A série de normas da ISO, elas foram criadas. Eu digo série por quê? Porque dentro da ISO existem várias, ela é pré-dividida e subdividida em várias ISOs. Nós vamos ver mais à frente sobre especificamente a ISO 9000, mas existem várias outras ISO dentro de cada departamento. A área de manutenção tem as ISOs com outros números, outras nomenclaturas, a área de sistema de informação, enfim, várias outras. O que nós vamos falar é a ISO 9000, que é relacionada à área de qualidade, que é o nosso foco principal. Tá? Até coloquei um selinho aí para vocês se identificarem que nós estamos nos referindo a ISO 9000, especificamente 9001. Então, dentro dessas séries das normas, elas foram criadas pela Organização Internacional de Padronização com o objetivo de melhorar a qualidade de produtos e de serviços, tanto para quem produz quanto para quem consome, né? Então, quando você compra um produto, que esse produto, a empresa ela faz questão de colocar na embalagem
de divulgar, né, hoje, atualmente, em páginas, nas redes sociais, divulgar a público em geral que ela tem uma certificação, isso é muito importante porque traduz a importância que a empresa teve no processo de produção daquele produto. Então, isso é importante tanto para a empresa abrir novos mercados, internos ou externos, como para o cliente que está comprando aquele produto. Ok? Eu vou deixar um vídeo para exemplificar isso que eu estou falando. Então, as normas, elas certificam produtos e serviços em várias organizações do mundo. Então, isso é um padrão global. Qualquer lugar do mundo vai ser entendido, por exemplo, a ISO 9000. Seu produto tem a ISO 9000, então, qualquer lugar do mundo, eles entendem que ISO 9000 é relacionada à gestão de qualidade. Ok? A ISO, ela é uma das maiores organizações relacionadas à certificação. Ela começou há muito tempo atrás, em meados de 1947, e então ela traz muita credibilidade para a empresa e para o produto. No Brasil, estas normas elas são compostas pela sigla, NBR, Norma Brasileira Regulamentar. Ou seja, essas normas elas são criadas e elas são gerenciadas no Brasil pela Associação de Normas Técnicas, que é a ABNT. Né? Ela é muito conhecida, a ABNT, ela abrange uma série de normas, e, inclusive depois eu deixo alguns modelos de normas técnicas que a ABNT abrange, mas depois eu vou deixar um trabalho também a respeito disso, porque as normas da ABNT, se você acessar a página que eles têm na internet, você consegue ter acesso a inúmeras normas técnicas que são regulamentadas por essa associação. Então você vê que muita coisa está gerenciada por essa associação, tá ok? Inclusive documentos, né, que nós fazemos acadêmicos, ele é norma BNT. Muitas coisas que nós fazemos em termos de certificação, a Associação Brasileira de Normas que gerencia, ok? Como que elas são conhecidas? Então, nós temos na BNT, NBR ISO 9000. Dentro da ISO 9000, nós temos ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004. Por que eu não coloquei? Coloquei aqui os principais, tá? Os principais para entender sobre o que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então, a ISO 9000, tem muita gente que acaba confundindo, fala, foi implantada na empresa a ISO 9000. Não, é ISO 9001, não é ISO 9000. Tem essa dúvida ou essa diferenciação que acaba não sendo feita. Então, a ISO 9001, ele é um sistema de gestão de qualidade onde abrange os fundamentos e o vocabulário, porque existe um vocabulário necessário para a elaboração da documentação dos requisitos que são solicitados pela norma, quando você vai implantar a ISO. Então, essa ISO 9000, ela é um documento que contém todos os termos utilizados pelo sistema, no que se refere à gestão de qualidade. Só que essa ISO 9000, ela não é utilizada
para implantação propriamente dita, porque você não certifica a ISO 9000, você certifica a ISO 9001, certo? Eu estou falando sobre a ISO 9000 e 9001 porque elas são as principais normas relacionadas ao modelo de gestão de qualidade. Existem outras normas, né? Nós temos, como eu disse, a 9002, a 9003, e essas normas 9000 e 9001, elas são as mais utilizadas pelas empresas que buscam ter a certificação em organismos internacionais, né, em certificadoras que têm uma ampla, aí, um amplo conhecimento, e a empresa, ela deve, para ela implantar a ISO 9000, 9001, ela precisa estabelecer algumas metas. Essas metas, elas têm que estar alinhadas com os requisitos, no caso da 9001, nos requisitos necessários para a obtenção dessa certificação. Então, na 9000, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter documentos que contêm informações que vão te dar ideia dos fundamentos do sistema de gestão de qualidade, do vocabulário que deve ser utilizado, os termos que devem ser utilizados para a implantação do sistema. 9001, Sistema de Gestão da Qualidade. Nós temos o quê? Nós temos os requisitos que são necessários para a obtenção da certificação. São tópicos que se referem a determinados aspectos, determinados assuntos que vão direcionar a empresa para a implantação baseada nos fundamentos e no vocabulário para a implantação, criação dos requisitos para a obtenção da certificação. Nós vamos falar ao longo dessa aula aqui também. Eu incluí aqui a ISO 9004. Geralmente, a empresa, o que é mais comum é a implantação da ISO 9001, tá? Mas eu deixei ela aqui como um dos itens também, porque ela é uma gestão que ela aborda a gestão da qualidade. Ela é uma gestão para o processo sustentado de uma organização. Então, ela pode ser, de uma certa forma, considerada um complemento das outras normas. Ela também é utilizada como um documento, que ela serve para instruir a implantação do sistema de gestão de qualidade. Então, pode complementar a implantação da ISO 9001. Isso para quem já tem a ISO 9001 e tem a necessidade de complementar algum parâmetro e acaba utilizando essa norma, essa certificação. Então vamos lá. ISO 9000, grupo de normas que descreve regras relacionadas à implantação, desenvolvimento, avaliação e continuidade do sistema de gestão da qualidade. Elas se tornaram oficiais em 1987, baseada em normas britânicas, e desde então vem sofrendo revisões. Então, você vê que é uma norma que foi criada e ela é tão eficiente que ela vem se aprimorando ao longo dos anos, continua sendo uma norma universal e ela é de grande credibilidade no mercado desde muito tempo, né? Então, isso é o que a gente pode observar. E é interessante também porque as empresas buscam a obtenção da norma para ter um diferencial também, né, dentro do mercado, porque entre os concorrentes, uma empresa que tem uma norma, tem uma certificação,
ela se diferencia no mercado por seu padrão, seu atendimento é diferenciado, seu processo, a qualidade do produto final, porque na verdade ela está buscando isso, é o que ela busca. Então, isso estabelece um diferencial para ela no mercado. A ISO 9000 é uma norma que regulamenta os fundamentos, como a gente disse anteriormente, e o vocabulário do sistema de gestão da qualidade. Então, portanto, ela é capaz de orientar ou certificar o sistema, mas mostrar, ela não é capaz, desculpa, ela não é capaz de certificar o sistema, como eu disse anteriormente, mas ela é capaz de mostrar à organização qual o objetivo, quais os termos devem ser aplicados e como as suas vantagens para a gestão da qualidade, bem como. Então, o documento ele possui os conceitos principais utilizados no sistema. Então, ela é um documento bem introdutório, né, para a empresa que ela pretende implantar o sistema de gestão de qualidade, a certificação, né, que busca. E não tem uma estrutura interna, não tem recursos, é, não tem, que tenham conhecimento necessário para a implantação. Inicialmente, a ISO 9000, esse documento, ele contribui para o entendimento de como será essa aplicação, por onde se começar, quais os requisitos necessários para a implantação, como que a empresa ela deve se organizar para isso. Então, ele contribui bastante dessa forma. Por quê? A ISO 9000 ela vai fornecer dentro de um documento uma infinidade de técnicas para que a empresa ela possa otimizar o processo interno, para que ela possa ter processos mais flexíveis, ela pode, de uma certa forma, estudar melhor, fundamentar melhor as suas metas, os seus objetivos, é, criar esse sistema de padronização de uma forma mais sistêmica, considerando os padrões da ISO. E isso vai trazer uma série de benefícios para a empresa. Então, é de muita valia que a empresa faça essa gestão prévia. Então, as vantagens da utilização da norma. Nós já sabemos que a utilização da norma ISO 9000, ela traz para a empresa uma série de vantagens. E entre elas, ela garante uma solidez, uma responsabilidade e uma credibilidade e facilidade nas relações comerciais. Isso é o que a gente mais verifica, consegue mensurar de uma forma mais clara dentro do mercado. Então, a empresa, por exemplo, uma empresa nacional, uma empresa brasileira nacional, ela era uma empresa pequena e ela começou a ter um interesse em vendas, em exportar o seu produto, né, expandir o seu mercado. E aí ela se deparou com alguns concorrentes que já fazem isso. E ela percebe que dentro de alguns países existe essa necessidade, é um pré-requisito, normas de qualidade. É porque é uma forma que o país tem de garantir, de ter a certeza de que aquele produto vai chegar com o padrão que eles pedem. Então, eles pedem essa certificação. E aí faz com que a empresa pare e pense: não, os meus concorrentes têm certificação, ou alguns dos meus concorrentes têm essa certificação, e com isso eles ganham o mercado. Então, cria-se a necessidade de ter a ISO, a importância de ter a ISO.
Por quê? Ela vai implantar ISO. Esse processo é um processo que tem um prazo, um começo, meio e fim, um prazo pré-estabelecido. Vai depender de empresa para empresa, a gente vai ver mais à frente, mas ela já começa a perceber que, tendo a norma, ela consegue estabelecer uma solidez e uma credibilidade no mercado. Isso está totalmente atrelado ao lucro, à lucratividade da empresa, à expansão dela no mercado, às relações dela com os clientes, tanto com os clientes quanto com os fornecedores. Então, isso é muito importante. Nós vamos ver mais à frente, talvez na, na aula de planejamento e auditoria, a respeito das relações, porque quando se implanta ISO, também está relacionado com os fornecedores. Muitas vezes os fornecedores precisam também ter a norma, a necessidade deles terem a norma também, para garantir que os produtos que eu vou utilizar no meu produto final, os insumos, né, a matéria-prima, ela também foi rigorosamente passada por um processo de qualidade. Muitas vezes esses fornecedores, eles são auditados também pela própria empresa, né? A empresa audita para ter certeza e a garantia daquele material que está sendo utilizado no processo. Ok? Então vamos lá. Bem, sobre a ISO, outro ponto também muito importante, que eu acabei não citando para vocês, é a redução de custo. Porque quando você padroniza, quando a empresa ela padroniza um sistema, ela estabelece normas, e essas normas elas são seguidas rigorosamente, reduz de forma considerável as não conformidades, por exemplo, o desperdício, né? Redução de processos que antes não eram tão importantes, ou eles foram readequados para um processo mais enxuto. Isso nós vamos ver que existe métodos dentro no processo de implantação da ISO, métodos específicos para isso, tá? Que contribuem para você enxugar o processo ali, reduzir tempo, hora de trabalho, material, enfim, tudo mais. E a integração também dos colaboradores dentro do processo. Isso contribui significativamente para o desenvolvimento da empresa, né? Com isso, todo mundo tem a ganhar. Como implantar a ISO? Para a empresa implantar as normas da ISO para se implantar numa organização, é necessário o quê? Você contratar uma empresa de consultoria especializada no assunto. Por quê? Porque essa empresa de consultoria, ela vai fazer todo o trabalho de organização do grupo de funcionários para realizar as atividades que são necessárias para alteração. Ela vai fazer pré-auditorias, ela vai realizar avaliações, vai disponibilizar diagnósticos da empresa. Então, ela vai fazer um processo de auditoria especializada dentro daquele ramo de atividade. Para que isso? Para que quando você contrata, porque o próximo passo é você contratar a certificação, um órgão, né? Uma certificadora que vai te conseguir expedir o certificado da ISO. Só que para isso, ela vai realizar antes uma auditoria. E quando ela vai realizar essa auditoria, ela vai seguir o quê? Ela vai seguir os requisitos que nós falamos lá atrás. Ela vai seguir esses requisitos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e marcar para vocês.
Então, estou falando que tem os requisitos, e esses requisitos, eles aplicam os requisitos para obter a certificação? Então, é isso aí. Então, eu tenho esses requisitos. Aí, vou voltar aqui. Então, tenho esses requisitos. Quando a empresa, ela pega uma consultoria para fazer para cuidar dessa implantação. Então, hoje, a empresa X, a empresa de celulose, tem uma empresa de celulose, resolvi montar lá, implantar ISO. Quero vender fora do país, expandir o meu mercado, ter um diferencial entre os meus concorrentes. Vi que tem alguns concorrentes meus que já têm, quero melhorar meu processo, enfim, uma série de benefícios que eu sei que vai me trazer a implantação de uma ISO. É do custo de implantação, mas é um custo-benefício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma consultoria especializada. No mercado existem várias consultorias. O ideal é o quê? Que busque a informação dessa consultoria, preferência que seja uma consultoria que foi indicada por alguém conhecido, que você tenha histórico daquela consultoria, porque essa consultoria, se possível, que ela tenha uma certificação já, que ela tenha padrões muito bem estabelecidos. Por quê? Porque ela vai ser responsável para contribuir com a empresa para organizar todo o processo interno. Então, se essa consultoria ela não for especializada nesse assunto, ela não for especializada, ela realmente não tiver esse entendimento, ela não vai conseguir contribuir para todos os requisitos que a ISO pede. Aí o que vai acontecer? Quando você chamar a certificar, contratar a empresa certificadora, ela vai fazer a auditoria e não vai passar na auditoria. Ela pode ver algum tópico lá que não vai estar cumprindo com os requisitos da ISO. Então, por isso que a consultoria ela é importante, porque ela vai garantir que que a empresa esteja apta a receber a auditoria. Como que ela vai fazer isso? Através de diagnóstico, através de avaliação da empresa, através de pré-auditorias, através de treinamentos, de capacitação de auditores internos. E é só assim ela vai conseguir, através desse trabalho, a certificação. Claro que a certificação ela não vai depender totalmente da consultoria. A consultoria ela vai realizar um trabalho especializado e ela vai contribuir para a organização do trabalho. Ela vai, por exemplo, realizar o diagnóstico, apontar a identificar pontos que devem ser alterados, modificados, readequados, enfim, que são pontos frágeis nos requisitos da certificação e que merecem a atenção dos gestores, dos diretores, enfim. Só que ela não tem o poder de alterar dentro da empresa, desde que os diretores não concedam isso. Então, tem que ser participativo. A empresa tem que participar junto com os seus gestores, os colaboradores. Então, tem que ocorrer uma integração de todos os envolvidos para que esse resultado seja positivo. Por isso que não tem como dar um período específico, um prazo específico para isso. Ah, o prazo de implantação da ISO é 12 meses. Por quê? Varia muito desse período que vai ficar num processo de consultoria. Quanto tempo a empresa vai demorar dentro da consultoria, né? Então, isso que vai também influenciar, tá? Então, ok? Nós temos a consultoria especializada,
E aí nós temos também a certificação, que é o próximo passo. Quem que vai ser a certificação, quem que vai emitir o certificado para a empresa? Uma instituição credenciada à certificação, certo? Uma instituição credenciada. Eles que vão fazer um relatório sobre cada ponto relacionado às normas. E aí sim, eles vão dar a certificação ou não, certo? Então, é, porque a ISO ela possui várias versões. Vamos citar aqui. Nós estamos na versão, não sei qual que é o número, né? Quantas versões já foram feitas, mas eu acredito que teve a 95, ISO 9001 95, ISO 9001 98, ISO 9001 2002, depois teve a 2005, 2008, 2008. Não sei se nesse intervalo teve mais alguma, mas eu sei que está na versão 2015, tá? Então, cada versão ela vai tendo algumas adequações necessárias de acordo com alterações no mercado, as exigências, né, das empresas, do mercado como um todo, elas vai sofrendo essas alterações aí, nesse conjunto de norma, justamente para garantir essa gestão da qualidade, né? Então, para que não fique defasado o processo. Então, eles sempre estão adequando, certo? Então, nós falamos da ISO, né? A ISO 9000. ISO 9001, que faz parte da ISO 9000. Ela foi elaborada por um comitê técnico, certo? E esse documento, ele resulta na revisão que foi publicada na BNT, uma versão brasileira dessa norma, que ficou a BNT-NBR ISO, Norma Brasileira Regulamentar, ISO 9001, que eu marquei de 2015, que é a última versão. Essa norma, ela certifica os sistemas de gestão da qualidade e define os requisitos para a implantação do sistema. Tentei ser bem breve para a especificação da ISO. Então, o que é a ISO 9001? É uma norma que certifica sistemas de gestão da qualidade e ela é uma norma que define os requisitos para poder implantar esse sistema de gestão. Simples assim, parece simples, né? Mas não é tão simples assim, não. Mas o entendimento é simples. É, ela serve basicamente para isso, para definir requisito e para orientar a empresa para a implantação desse sistema de qualidade, esse sistema padrão de qualidade. Qual que é o objetivo dessa norma? Ela é uma norma, ela é um documento, como eu disse, ela possui ferramentas de padronização. É um modelo muito seguro para a implantação de gestão de qualidade. Isso que garante a credibilidade da empresa, porque é um modelo muito seguro, é um modelo muito universal. E o objetivo dessa norma é realmente esse, é trazer confiança para o cliente, tanto nos produtos quanto nos serviços da empresa, garantindo essa qualidade, né? Então, por exemplo, qualquer empresa, dependente de ser pública ou privada, ela pode ter essa certificação, independente do seu setor, independente do produto, do serviço que é oferecido, do tamanho da empresa. Então, ela é uma norma que ela é adaptável
ramo de atividade, a qualquer porte de empresa. E, o- bem, sobre a ISO é isso. Nós vamos falar mais dela mais para frente, mas eu acredito que tenha ficado bem claro sobre o que é a ISO, para que ela serve. Eu acho que já é, a- com essas informações, eu acho que deu para ter uma ideia da, da importância, do quanto é importante essa ISO, por isso que tantas empresas elas fazem questão de colocar o certificado da ISO no produto, fazer propaganda, sou um certificado ISO e tudo mais. E a implantação da ISO 9001 especificamente, como ela é uma norma muito abrangente, os requisitos dela interferem em uma série de processos internos que são de extrema importância para a empresa, contribui significativamente para que a empresa possa implantar outros sistemas, outras certificações específicas, por exemplo. Porque no momento nós estamos falando de uma certificação padrão, onde ela pode ser implantada em qualquer ramo de atividade, em qualquer porte da empresa, seja ela pública ou privada, enfim. Além dessas normas, dessas certificações internacionais, é, dessa, além dessas padrões, nós temos também as específicas. Por exemplo, tem a norma específica, certificação específica para congelamento de produtos alimentícios. É uma norma que tem que ser seguida pela empresa. A empresa que trabalha no ramo alimentício, com congelamento de produto, tem que seguir essa norma. É uma norma internacional, nacional. Existem as normas internacionais, nacionais, existem aquelas normas que são normas europeias, americanas, enfim. Depende muito do produto para quem vai ser vendido, e aí a empresa vai medir o quanto que ela terá que investir para ter essa norma, o quanto isso vai ter de retorno financeiro. Então, tudo isso conta para a empresa. Mas, de modo geral, a empresa, para ganhar mercado, ela acaba implantando essas outras normas, que ficam de uma relativamente mais fáceis de serem implantadas, uma vez que ela já tem a norma, a ISO 9001, ou uma outra ISO, uma outra norma já implantada. Então, isso contribui bastante. Tá ok? Então, quando a empresa ela certifica-se da norma da ISO, por exemplo, uma das ferramentas que é mais utilizada é o ciclo de PDCA, né, que ela é muito conhecida e é um processo que é utilizado por quê? Porque eu estou me referindo a processo de melhoria contínua, que é o que a ISO estabelece, é o que a ISO busca. Processo de melhoria contínua. Para quê? Para você garantir constantemente que o seu produto vai se manter dentro dos padrões de qualidade. Então, quando a empresa ela certifica-se nesta norma, ela terá a competência de utilizar essa, coloquei aqui essa famosa ferramenta, porque realmente dentro desse processo de gestão da qualidade, você vai ouvir falar muito sobre ciclo de PDCA. O que seria o ciclo de PDCA? Significa, em português, planejar, fazer, checar e agir, ok? Planejar, localizar possíveis problemas que existem, fragilidades em algumas áreas da empresa, alguns processos. Aí, dentro desses problemas, estabelecer planos de ação, esses planos, para que possam ser seguidos e, e aplicados dentro de um processo. Depois de planejado, a execução desse planejamento. Então, como que foi a execução desse plano? Colocar esse plano em prática, acompanhar esse plano, verificar, né? Próximo passo, verificar o atingimento de meta. Então, eu planejei
Executei, foi atingida a meta esperada? Não foi? O porquê? Acompanhar indicador, saber o que ocorreu. Então, esse processo é contínuo, é cíclico. Isso faz com que a roda da empresa, a roda do processo todo da empresa gire constantemente. Então, foi verificadas as metas, não foram atingidas, ou beleza, foram atingidas, então já é o momento de planejar novas metas. Então, acompanhar os indicadores, como que está sendo estabelecido? Os indicadores estão sendo preenchidos de forma correta? A quantidade de indicadores que foi estabelecida é a quantidade necessária? Está atendendo a necessidade do que foi planejado? E aí, a ação corretiva. Por exemplo, aqui, ação corretiva no insucesso. Não foi atingido a meta. Por que que não foi atingido? O que ocorreu? A meta está muito fora do padrão estabelecido do que a realidade estabelece? Há necessidade de rever essa meta ou não? Houve um problema no processo de execução e por isso essa meta não foi estabelecida. Então precisa ser reorganizar, readequar novamente, planejar novamente, colocar para executar novamente, checar novamente e corrigir a ação que não teve sucesso. E assim constantemente. Ok? Então, além dos, do ciclo de PTCA, a norma ISO ela conta com 8 princípios de qualidade. Ok? São vários requisitos provenientes das experiências de várias organizações que podem ser usadas por como eu disse anteriormente, por qualquer empresa que deseje utilizar o sistema. Então, cada princípio ele deve ser analisado, estudado para que seja atingido o sucesso na implantação do modelo. Então, nós temos aí 8 princípios da qualidade, ok? Esses princípios, eles estão de uma certa forma direta ou indiretamente, eles estão como citados nos requisitos da norma. Isso nós vamos ver lá na frente, numa outra aula, uma aula voltada para norma, planejamento e auditorias. Ok? Então, foco no cliente. Os colaboradores, eles tendem ou devem trabalhar para atender o cliente de uma forma onde ele consiga satisfazer e agradar o cliente, para que, de uma certa forma, o cliente, a empresa consiga fidelizar esse cliente. Então, um dos requisitos é o foco no cliente. Por isso a importância da integração. Então, são coisas que no decorrer da aula, o aluno consegue, vocês conseguem perceber que é, tudo está integrado. As informações elas têm que estar integradas. Elas têm que se conversar entre elas. Elas têm que trocar ali dados, porque são dados que de uma certa forma são relevantes para diversas áreas. A liderança. A liderança, o corpo colaborativo da empresa, que se refere à gestão das áreas, ela tem que ser sólida e tem que ter uma visão muito ampla da empresa. Além disso, a empresa ela também precisa fornecer para esses gestores ferramentas e meios que são necessários para que possam ser executadas de forma eficiente todas essas atividades alterações que devem ser feitas. Então, por exemplo, tem uma empresa, trabalho numa empresa, a empresa vai implantar um sistema vai implantar a ISO. E eu, como gestora, eu preciso ter autonomia,
para alterações dentro de processos que foram, pela consultoria, foram levantados que há necessidade de alteração e foi analisado, foi avaliado. Então, tem que existir um controle entre o que pode ser feito, o que deve ser feito e o que vai ser autorizado. Então, muitas vezes é levantada a informação de que há necessidade de alterações para a implantação do processo, para a implantação da certificação, da norma. Só que a liderança, o corpo, os colaboradores não têm essa autonomia. E isso dificulta muito o processo. Princípios de gestão da qualidade. Então, foco no cliente, a preocupação que o colaborador tem, deverá ter, né, dentro do processo, referente à satisfação, referente a agradar o cliente e a obtenção da fidelidade desse cliente. Abordagem de processo. Liderança, desculpa. A liderança, ela está relacionada com os gestores, os lideristas de empresas, no processo de engajamento entre todas as atividades que são necessárias, os colaboradores envolvidos, então a integração, o envolvimento desses recursos humanos dentro de um processo de liderança, onde será estabelecido quais as alterações que são realmente necessárias, isso tem que estar muito claro para todos os colaboradores, para que haja esse envolvimento dentro das diretrizes que são necessárias. Abordagem do processo, relação aos funcionários, os colaboradores e as tarefas que são executadas por eles. Então, como essas tarefas estão sendo executadas, como que estão as entradas e saídas dos produtos. Então, entra a matéria-prima dentro do processo de uma linha de produção, entra a matéria-prima dentro do processo de manufatura. Eu tenho lá no final a saída do produto acabado. Dentro desse processo de produção, produtivo, como que está a abordagem desse processo? Ela está sendo clara, está sendo objetiva, está sendo muito bem definida, o tempo de execução está de acordo. Então, esse tipo de informação. Tá ok? Abordagem sistêmica da gestão. Os processos, eles devem ser visualizados como um sistema onde tudo que se faz parte do sistema interaja entre si, que foi o que eu disse anteriormente, a necessidade de interação entre todos os processos, porque quando existe a implantação de um processo de qualidade, certificação de uma norma, no caso a ISO 9001, e como ela interage com várias áreas da empresa, tem que existir essa interação também sistêmica, interna. Então, a empresa não tem como implantar a ISO e se referir apenas aos gestores, por exemplo. Todo o processo produtivo tem que estar envolvido, né? Mesmo porque, no processo de avaliação para a obtenção do certificado, será avaliado todos os processos, né? Tudo integrado como um todo. Então, não tem como você olhar de forma isolada. O envolvimento das pessoas, que foi o que eu disse anteriormente, está muito atrelado ao conceito da gestão de qualidade. A equipe de trabalho, ela é um dos principais recursos da empresa. Então, isso está muito atrelado a como a empresa vai gerir esse processo de envolvimento, que contribui, quanto maior o envolvimento dos colaboradores,
melhor é o processo de integração, melhor é o processo de desenvolvimento e implantação do sistema. Melhoria contínua, que é o que a gente fala a respeito do PDCA, por exemplo. Ela vai colaborar para que os colaboradores adquiram conhecimento necessário a respeito dos processos que devem ser realizados, e isso tudo com foco para atingirem as metas de qualidade. Dentro do processo de melhoria contínua, um dos fatores que é de extrema importância é a informação. Então, desde o princípio, trabalhar a informação, treinamento, reciclagem, eh, integração do pessoal, orientações, informações internas, comunicação interna, relacionamento dos gestores com as suas equipes, avaliação interna, avaliação do ambiente de trabalho, ambiente corporativo, tudo isso influencia no processo de melhoria contínua. Abordagem factual para tomada de decisões. Então, como nós dissemos lá atrás, no PDCA, quando nós temos os indicadores, nós conseguimos, através deles, analisar dados reais e tomar decisões que são necessárias. Por exemplo, quando você faz auditoria dessas, e analisa esses indicadores através de um sistema de gestão de qualidade, os gestores eles têm condições de verificar oportunidades de melhoria dentro da empresa, pontos que são desafiadores para a empresa, pontos que são frágeis para a empresa, e assim tomar as decisões que vão, de uma certa forma, auxiliar no processo de melhoria do serviço ou de um produto, um processo interno ou produto final. Então, é através dos indicadores que eles conseguem realizar as tomadas de decisões. Aí você consegue identificar a importância da criação de indicadores muito bem estabelecidos, né? Quando a gente fala em indicadores, mas quem cria esses indicadores, né? Como que eles são criados? Eles são criados através de uma análise, de um diagnóstico de um processo como um todo. Então, eu consigo criar indicadores específicos para cada área, por exemplo, dentro de um histórico, uma análise de um histórico. Então, o engajamento do gestor da área vai contribuir muito para o desenvolvimento desses indicadores. E esses indicadores vão poder avaliar de várias maneiras, né? De várias maneiras eles vão conseguir avaliar a empresa, definir metas. Os indicadores são muito importantes para a empresa. Eles são um direcionamento para a empresa, para conseguir definir quais serão os caminhos que serão percorridos até o processo de certificação. Benefícios mútuos nas relações com fornecedores, ou seja, tem que existir uma relação de parceria entre a empresa e os fornecedores. Isso está relacionado também com preços, com qualidade do produto, qualidade do serviço oferecido. Isso posso também estender para terceiras, por exemplo, não só fornecedores, mas também terceirizadas, quando a empresa tem serviço terceirizado. Esse benefício mútuo significa que quando eu implanto a norma ISO de qualidade, eu estou querendo estabelecer um sistema padronizado de gestão da qualidade. Eu quero estabelecer um processo de qualidade que vai garantir a qualidade do meu produto ou do meu serviço. Para que eu tenha a garantia
desta qualidade que eu busco? Quem me subsidia com insumos ou serviço, ou prestação de serviço, ou matéria-prima, enfim, quem subsidia ou colabora de alguma forma para o serviço final, a execução final, seja de um serviço ou de um produto, essa pessoa que nós consideramos, essa empresa, consideramos fornecedores, eles também têm que ter qualidade. Então, indiretamente, nós colaboramos também para que esse fornecedor ele melhore o processo produtivo dele, melhore a qualidade dele, não como um todo, né? Porque o interesse ali é no produto que ele oferece, no serviço que ele oferece, que vai contribuir para o nosso processo. Então, ter uma boa relação colabora muito para que esse processo de adequação dos fornecedores também seja de uma forma muito tranquila, muito integrada e entendendo a importância disso, né? Bem, sobre os princípios, é isso, de gestão da qualidade. Claro que existem vários outros requisitos que a gente vai falar, como eu disse, a gente vai falar quando nós formos analisar, estudar a ISO como um todo. Aqui nós estamos falando de uma forma mais introdutória, para que fique mais claro a importância da ISO, a aplicação da ISO, e como que é implantada a ISO, enfim. São informações que são de extrema importância para que a gente possa dar continuidade no conteúdo da matéria, tá ok? Como implantar a ISO 9001? Isso é uma questão que muitos perguntam, né? A empresa X vai implantar ISO, mas como que vai implantar ISO? Como que é a implantação da ISO? Quem não participou, nunca participou de uma implantação da ISO, ou nunca trabalhou numa empresa que implantou a ISO, fica ou entrou depois da implantação, talvez, mesmo entrando depois, às vezes consegue ainda captar essa essência de como foi implantado. Mas quem nunca teve um colaborador, uma pessoa que nunca trabalhou numa empresa que foi implantada a ISO, ou que nunca teve contato nem direto nem indireto com a ISO, quando se fala em ISO 9001, fica-se a dúvida de como que isso tão específico, tão amplo, né? Tão que engloba a empresa como um todo, como que isso é implantado, né? Então eu trouxe algumas questões aqui sobre isso. Espero que responda algumas dúvidas de vocês sobre isso, mesmo porque isso vai colaborar para as próximas aulas e o entendimento melhor, mais aprofundado sobre a ISO, sobre os sistemas e normas de qualidade, independente da ISO, né? Mais especificamente a ISO que se refere à gestão de qualidade, tá ok? Então, inicialmente, é feito um diagnóstico por uma empresa especialista da norma e é elaborada uma proposta comercial para a empresa. Então, foi o que eu disse, a empresa resolve implantar isso. Ela vai chamar uma consultoria, essa consultoria ela vai fazer um diagnóstico, vai fazer um estudo da empresa, vai levar em consideração o porte da empresa, quantidade de funcionários por área, ramo de atividade, enfim, ela vai levar em consideração uma série de informações que e dentro dessas informações ela vai elaborar uma proposta comercial para a empresa. Daí, a partir daí, é criado um cronograma de atividade para a empresa. A empresa torna-se a ser cliente dessa consultoria.
E aí, essa consultoria estabelece cronogramas. E isso é muito importante falar a respeito dos cronogramas, porque as datas elas têm que ser seguidas rigorosamente. O cronograma ele tem que ser seguido, porque isso também influencia na, no processo, no tempo de execução, de implantação da ISO. Então, quando se estabelece o cronograma, esse cronograma é analisado, é avaliado pelos gestores da empresa, se há a possibilidade de conseguir seguir aquele cronograma, ele é adequado de acordo com a necessidade, mas a ideia é que o cronograma seja seguido, assim como outros cronogramas são pré-estabelecidos quando você vai implantar ISO. Por exemplo, desculpa, por exemplo, é, quando você cria cronograma de treinamento para as áreas específicas. Por exemplo, os técnicos de laboratório que analisam a água. Eles precisam ter um curso específico de análise de água em X. Eles precisam se reciclar periodicamente dentro de um curso específico, ou eles precisam ter a certificação daquele curso. Ele tem que ter aquele reconhecimento, né? E aquele certificado, enfim. Então, existe um cronograma de treinamento, de cursos que os colaboradores têm que fazer. São cursos específicos dentro de cada área, dentro das áreas dos colaboradores. Há necessidade de todos os colaboradores fazerem cursos? Não, não há necessidade. Isso quem vai estabelecer vai ser de acordo com a quantidade de pessoas que trabalham, de acordo com a complexidade do processo, aí de acordo com vários outros fatores que vão influenciar para a elaboração desse cronograma. Mas isso é um outro cronograma, um cronograma que a gente cria quando a gente está implantando a ISO. Aqui nós estamos falando no cronograma de atividades que a empresa precisa seguir para conseguir se adequar às normas, certo? Aí o especialista implanta por meio de consultoria. Então, ele vai dar consultoria, ele vai dar treinamento, vai treinar auditores internos, vai fazer todo aquele trabalho que a gente conversou, né? E aí, depois de realizado esse cronograma dessas atividades, num segundo momento, é realizada também a auditoria interna, que a gente pode chamar aí de uma pré-auditoria. Essa pré-auditoria, ela não é obrigatória, a empresa não precisa fazer, só que ela é extremamente importante, porque nesta pré-auditoria, apesar de ser uma pré-auditoria, não ser algo oficial, que vai trazer a certificação, mas vai preparar tanto os gestores quanto os colaboradores, todos os envolvidos da empresa, vai prepará-los para a auditoria oficial. Então, isso é muito importante, né? Apesar de ser um opcional, tá ok? ISO 14000. Então, nós falamos da ISO 9000. Eu só queria fazer um parênteses para a gente falar sobre a ISO 14000, que ela vem ganhando grande importância no mercado. Por quê? Ela se refere ao sistema de gestão ambiental, certo? Então, ela estabelece diretrizes para garantir a boa implementação desse sistema. Como ela está relacionada à gestão ambiental, e nos últimos anos houve um crescimento muito grande dessa importância, né, com a gestão ambiental, com o meio ambiente. Então, empresas que tinham um sistema de qualidade facilmente implantaram um sistema de gestão ambiental, de acordo com o ramo de atividade, com a necessidade. Por exemplo, uma usina de açúcar e álcool, né? Usina de açúcar e álcool, ela
há um tempo atrás, algumas usinas, algumas usinas que são bem conhecidas de produção de açúcar e álcool, implantaram a ISO 9001. Logo em seguida veio a questão das queimadas, né, a questão dos agrotóxicos, a questão da valorização do meio ambiente, né, dessas empresas manterem suas fazendas uma região e fosse preservada, a questão da utilização da vinhaça, né, jogar ela, retornar ela para o solo, jogar ela no solo, questão de, enfim, ela tem um contato muito grande com o meio ambiente. E pelo fato de terem já a implantação da ISO 9000, isso facilitou muito a implantação da ISO 14000, que, por sua vez, garantiu uma série de benefícios para a empresa, dentro de um sistema de gestão ambiental, dentro de um controle ambiental. E isso, o que fez diferença para a empresa? A venda dos seus commodities fora do país. Então, ela está vendendo um produto que tem ISO 9000, ela garante a qualidade e se preocupa com o meio ambiente. E isso faz toda a diferença no mercado para a empresa. Por quê? Está relacionado às questões sustentáveis. E isso é uma preocupação mundial, né? E quando você fala em certificação de gestão ambiental, estou dizendo que essas certificações, elas asseguram o equilíbrio e a proteção ambiental. Isso ocorre como? Por meio de preservação de problemas que podem afetar a sociedade e a economia. Então, eles começam a se preocupar de uma outra forma. Então, se uma empresa ela obtém essa certificação, ela precisa se estar comprometida com, por exemplo, toda a legislação ambiental que é prevista no país, a organização e preocupação com a natureza ao redor, a preocupação em manter uma responsabilidade ambiental com padrões que são mundiais. E então isso, esse sistema, ele não está só relacionado com as leis ambientais do país. Ele está atrelado a uma organização muito mais ampla, de melhoria contínua, de treinamento desses funcionários, de conscientização social e ambiental, né, a respeito do meio ambiente. Então, essa empresa, uma empresa que tem essa certificação, ela está muito pronta para contribuir com uma série de soluções de problemas que podem vir a ocorrer, né, no âmbito ambiental, né, que podem vir a ocorrer em caráter de meio ambiente. E isso contribui com uma redução de impacto ambiental. Então, quer dizer, essa empresa, ela está preocupada com qual é o impacto que o produto dela, ou o processo, ou o serviço, prestação de serviço, pode, é, pode ocasionar de forma ambiental. Qual o impacto que isso pode ocorrer, né? Que essa empresa pode. E então ela cria uma série de responsabilidade. Dentro da ISO 14000, nós temos, assim como a 9000, nós temos a 14001, que se responsabiliza pelo sistema de gestão ambiental. A 14001, a 14004 se responsabiliza mais voltada para a área do uso interno da instituição. 14010 sobre auditorias ambientais. 14031 sobre desempenho ambiental. 14020, rotulagem ambiental. 14040, análise do ciclo de vida. Então, você vê que ela é bem ampla e com tópicos específicos dentro da área de meio ambiente. Ok?
Bom, agora nós vamos falar sobre certificação. Então, nós falamos até o momento sobre o que é uma ISO, como que ela surgiu, qual as suas séries, né, suas subdivisões, quais as ISOs que são consideradas mais importantes, tiramos algumas dúvidas sobre implantação, né? Agora a gente vai falar sobre a certificação. Então, vamos falar sobre o processo, depois do processo que nós já contratamos uma consultoria, já nos adequamos, implantamos o processo de PDCA, já fizemos o processo de melhoria contínua, né? Seguimos todos os requisitos da ISO. Agora nós vamos para o processo de certificação, ok? Eu vou falar especificamente de certificação da ISO 9001, como eu disse, sobre o sistema de gestão de qualidade. Então, qual a diferença entre implementação da ISO e certificação? Então, implementação e certificação são duas etapas totalmente diferentes no sistema de gestão da qualidade, que buscam o mesmo objetivo, certo? A obtenção da qualidade total. A implementação, ela é a adequação dos processos da empresa, necessário para obter a certificação. Então, primeiro eu implemento, depois eu certifico. Tudo bem? Então, após a implementação, a empresa deve contratar. O que ela faz? Então, ela implementou, ela vai contratar um organismo certificador independente, que não tenha relação nenhuma com a consultora, com as pessoas envolvidas na implementação, e ela vai certificar, certo? Quanto tempo leva para obter a certificação da ISO? Todas as empresas elas querem implementar um sistema de gestão de qualidade, que querem implementar um sistema de gestão de qualidade, ou que estão no início do processo, tem essa dúvida. Ou pessoas que estão fora até mesmo do processo, né? Como eu disse, uma pessoa que não teve, nunca teve nenhum contato, uma empresa que nunca teve contato com implantação com a ISO, com consultorias, enfim, não teve nenhuma experiência com a implantação, tem essa dúvida também. Tá, eu vou investir X, né? X reais, num processo de implantação. Mas quanto tempo vai demorar isso, né? Quanto tempo, né, vai demorar para eu implantar? Isso é uma dúvida grande. Só que essa dúvida, essa resposta, é uma dúvida muito relativa, porque depende de uma série de fatores, como eu disse anteriormente. O número de funcionários que essa empresa tem, o porte da empresa, o ramo de atividade, o setor da empresa, o comprometimento da própria direção da empresa no interesse em implantar e colaborar com as atividades. Isso é muito importante. O envolvimento de todos os funcionários, entre uma série de outras informações que são necessárias, que podem interferir direta ou indiretamente no tempo de implantação, né? Dificuldade que a consultoria pode encontrar junto ao comprometimento da direção para estabelecer o cronograma de atividades, cumprimento do cronograma, né? E o envolvimento de todos os funcionários, o engajamento dos funcionários para contribuir com o programa, né? É, então, tem muitas pessoas envolvidas, depende de uma série de fatores. Por isso se dá a dificuldade de estabelecer um tempo exato para execução da implantação e certificação da ISO, né? O que o pessoal geralmente
o que você encontra de informação a respeito do tempo é que uma empresa de porte pequeno a médio, mais ou menos, geralmente em torno de 6 meses a um ano. Menos que isso, acredito que não. Mesmo porque tem cronograma de atividades, tem diagnóstico, tem que fazer, tem uma série de documentação que tem que ser normalizada, implementada, padronizada. Então, esse período é um período mínimo para poder realizar então o processo de certificação, tá? Mas isso varia. Então, o que eu preciso para certificar a minha empresa? Para você ter o certificado da ISO 9001, você precisa ter um CNPJ, né? Cumprir a legislação pertinente ao negócio. Então, todos os impostos, alvarás, licenças ambientais, se necessária, toda a documentação que regulamenta o negócio, aquele ramo de atividade. Além disso, você vai precisar também implementar, que é o processo que nós falamos anteriormente, implementar os requisitos que estão identificados abaixo, que é o processo de implementação. Identificar o contexto da organização, identificar as partes interessadas, mapear, realizar o mapeamento dos processos, definição da liderança, definir política de qualidade, se a política de qualidade já existe, validar essa política de qualidade, ver se há necessidade de alteração, planejamento do sistema de gestão. Aqui nós também podemos incluir o sistema de modelo PDCA, cronograma de atividade, de treinamento, definição de recursos para atendimento do planejamento, processo de operação, verificação do cumprimento dos objetivos, ações corretivas. Após o atendimento de todos esses requisitos para implementação, a empresa ela consegue estar apta para realizar a auditoria interna. Então, a partir daí, já se pode realizar a auditoria interna. E aí, após a auditoria interna, é feito, né, uma análise, um relatório. Através desse relatório, é possível saber se essa empresa ela já está pronta para realizar a auditoria externa de uma certificadora ou se ela precisa passar por alguma correção. E aí, estando tudo ok, é realizada a contratação de um organismo de certificação. Esse organismo de certificação, por exemplo, no Brasil, ele tem que estar certificado junto a um Inmetro, tá? Mas existem outros, outras entidades aí que tem que estar certificado aí internacionais. A mais conhecida é o Inmetro aqui no Brasil. Ok? Quanto tempo vale a certificação? Uma outra questão muito clássica. Vou implementar, vou demorar lá um ano, tá? Vou fazer todo aquele processo de implementação, vou mudar, vou alterar processo, vou readequar minha empresa. Em um ano, já estou apta a, a realizar a certificação, né? A auditoria para obter o certificado. Quanto tempo vai ser certificado? 3 anos. Se não mudou, o prazo é esse. Acredito que não, acredito que esse prazo seja esse ainda. Então, a certificação ela possui uma validade de 3 anos. Após esse período, a empresa ela vai passar por uma nova auditoria de certificação, que é conhecida como a recertificação, para verificar a evolução do sistema de gestão de qualidade e quais foram as melhorias realizadas nesse período. Isso é muito interessante, porque
Nesse período, muitas empresas perdem o certificado. Por quê? Elas começam a usar de forma errônea. Então, elas deixam, afrouxam os processos, deixam de garantir aqueles padrões de qualidade, por exemplo, deixam de validar não conformidade, relatórios de não conformidade, ou começam a ter uma não conformidade muito alta, além do padrão estabelecido, quando foram estabelecidos os requisitos, as metas, os padrões, né? E, e, e isso começa a sair fora dos padrões estabelecidos da ISO. E o que acontece? A ISO vai lá e toma certificado. Essa empresa não tem mais o certificado, não pode mais usufruir daquela informação de dizer que tem o certificado, que não pode, ela não pode mais, porque ela perde a certificação, tá? Quem implementa a ISO 9001 pode auditar? Não. É muito importante evitar o conflito de interesses e garantir que tanto o organismo certificador quanto os auditores responsáveis pela auditoria não tiveram qualquer tipo de envolvimento com a empresa durante a implementação. Então, geralmente, uma pessoa que trabalhou na implementação, na criação dos processos, né, dos requisitos, criação dos documentos, validação, tudo mais, que está totalmente envolvida no processo, ela não pode auditar, porque ela vai auditar algo que possivelmente foi ela mesma que criou. Então, para garantir que realmente essa auditoria ela seja válida, ela não pode ter esse tipo de influência, certo? Então, como funciona a auditoria de certificação? Normalmente, essa auditoria acontece em duas etapas. Essa auditoria, certo? Então, na primeira etapa, o auditor ele verifica se a empresa atende os requisitos da norma, básico. Isso é básico. Ele vai pegar a norma, a mesma norma que a empresa utilizou para realizar o processo de implementação. Ela vai pegar os mesmos requisitos, a mesma norma, que tem lá vários tópicos, e vai passar tópico por tópico para saber como que aquilo foi implementado dentro da empresa. Vai verificar se não existe nenhum item não contemplado em seu sistema de gestão. Então, vamos dizer, a norma ela vai do tópico 1 até o tópico 10. Então, tem 1.1, tem lá vários tópicos, certo? Vários tópicos. Dentro desses tópicos, é, tem 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2 e vai até o 10.2, certo? E dentro de cada tópico tem os seus subtópicos. Ele vai pegar a norma e vai bater uma por uma ali. Vamos supor que, por exemplo, a norma, o item 5, liderança, 5.1, liderança e comprometimento. Vamos dizer que ele pega esse item, liderança e comprometimento. Como que está sendo feita o comprometimento? Como que está sendo validado? Porque todos os tópicos, eles têm que, de uma certa forma, estar documentados. Não pode ser verbalmente falado. Tem que estar documentado dentro de um padrão. Então, tem que existir um documento onde possa ser verificado a liderança e como essa liderança, como está o comprometimento da liderança. Se não existe esse documento, se não existe isso definido, isso é um tópico que não está sendo atendido, não está sendo contemplado pelo sistema. E isso pode ocasionar a não autorização da certificação.
Então, por isso que tem a consultoria antes, e essa consultoria vai bater item por item para validar, ver se todos os itens contemplam a implantação. E o auditor ele pode citar alguns ajustes, que são pequenos ajustes que são necessários. Isso talvez não influencie na liberação, mas são necessários. Pode dar um prazo ali para os ajustes, tudo mais. Na segunda etapa, nessa primeira etapa, deixa eu voltar aqui. Nessa primeira etapa, a empresa, ela pode, a primeira etapa de auditoria, ela pode ser feita pessoalmente na empresa, ou a empresa pode mandar toda a documentação para o escritório, que é a certificadora, para ser analisado. Então, a primeira etapa ela pode ser sem necessidade da visita presencial. Se a empresa sabe que está tudo ok, está tudo em ordem, coloca tudo lá numa sequência para facilitar a validação do auditor e aí envia. Se dentro dessa documentação tiver tudo ok, aí a empresa vem nessa segunda etapa de auditoria para validar a conformidade da empresa. Tá ok? Então, nessa segunda etapa, o auditor ele verifica a execução de todos os processos da empresa e a conformidade dos produtos e serviços ofertados, por meio de entrevista, observando os responsáveis. Então, nessa segunda etapa, ela é muito importante, porque ele vai pegar tudo aquilo que foi enviado de documentação, vai analisar como funciona aquele processo, e aí depois, quando ele vier, ele vai pegar aquelas informações que você passou e vai validar se na realidade é aquilo que está sendo feito. Então, tudo que for colocado, documentado, tem que ser realizado. Tem que ser realmente executado, porque isso também influencia. Outro ponto é a informação. Alguns funcionários serão auditados e questionados, principalmente sobre as atividades que estão sendo executadas. Tem que estar muito claro a atividade que está documentada, o processo que está documentado, tem que estar de comum acordo com quem executa, porque não pode existir conflitos de informações, tá? Então, dos quesitos é esse, de auditar, perguntar, questionar os funcionários para saber se tá ok, se eles realmente estão interagidos com aquilo que está sendo documentado. Até mesmo para validar essa consistência, né? Para poder dar essa certificação para a empresa. E aí, o que acontece se a auditoria de certificação da ISO não der certo? Vamos supor que a empresa foi lá, foi auditar e não deu a certificação porque algum processo não estava de acordo com o que estava sendo documentado, por exemplo. Quando não é satisfatório o resultado dessa segunda etapa, né? É agendado uma outra auditoria, como forma de um follow-up. E aí, em até 3 meses, eles dão esse prazo para que o auditor possa verificar a implementação das ações corretivas e então emitir o resultado oficial. Então, por exemplo, se ele verificou que não está sendo claro para os colaboradores o processo que está sendo estabelecido não está de acordo com o que está sendo executado, a empresa tem um prazo para se readequar. E aí, dentro de um processo de implementação, então vai reimplementar algum detalhe do processo de forma corretiva. E aí, depois vai emitir o resultado oficial. A certificação da ISO.
Então, primeiro, aqui são os passos para a certificação. Então, resumindo tudo o que nós falamos. Quando se vai realizar a certificação? Primeiro, tem que se preparar para isso. A empresa ela tem que exigir um sério envolvimento de toda a empresa, de todos os colaboradores, porque vai envolver um investimento alto da empresa. E, então a empresa tem que se preparar para isso. Contrate a consultoria. Então, nós falamos a respeito da importância da consultoria, né? Até mesmo para reduzir o tempo de implementação. A consultoria ela é um caminho muito mais rápido e, apesar de ter um investimento aí, é um caminho mais econômico para a certificação, porque ela vai colaborar muito para a redução de custos da empresa. Faça uma pré-auditoria, apesar de não ser necessário, não ser obrigatório, mas é de extrema importância, porque você vai preparar melhor os colaboradores, todo o pessoal envolvido na auditoria. Contrate a auditoria de certificação, que é o que você tem que fazer, tem que ser contratado, não tem outro meio de uma empresa implementar, ter a certificação, se não contratar uma auditoria de certificação. Promover o certificado. Então, no momento da contratação, a empresa tem que estar já muito bem estabelecida, com todos os processos definidos, já pré-auditada, tudo definido, ações corretivas já realizadas, e aí sim pode realizar a certificação. Os organismos de certificação creditado. Esse é o primeiro item que deve ser avaliado. Então, quando você vai contratar uma certificadora, você tem que analisar esse organismo de certificação. Se é uma empresa, ela tem que, no mínimo, ter o certificado. Ela tem que ser uma empresa certificada, porque isso vai demonstrar que existe critérios técnicos em toda a sua estrutura técnica para poder realizar essa certificação, certo? Geralmente a gente analisa também, bem, como eu disse anteriormente, um organismo creditado brasileiro é o Inmetro, tá? Também pode ser analisado o reconhecimento internacional, você pode analisar em sites de busca, enfim, por orientações por indicações, certificadoras internacionais, por referência de outras empresas. Então, uma empresa que você conhece que já tem essa certificação, você pode pegar referências dessas empresas certificadoras. Verificar as certificadoras que são mais ágeis, né, que conseguem fazer um atendimento mais rápido, porque de repente você ganha tempo com a consultoria para a implementação e depois você acaba contratando uma certificadora mais lenta, mais demorada, ou uma certificadora que tem muitas empresas para serem atendidas, e é muita demanda, e isso acaba demorando o processo de certificação. E aqui é um modelo, né? Uma empresa. A QMS é um organismo de certificação de origem australiana com atuação global. Atualmente, ela está presente em mais de 30 países, atuando especificamente com foco em certificação de sistema de gestão, treinamentos e normas aplicáveis. A atuação da QMS na América é gerenciada por escritórios no Brasil e nos Estados Unidos com crescimento constante. Então, esse é um exemplo de uma empresa, um organismo de certificação que tem escritórios aqui no Brasil e que tem vários clientes. Então, no site deles é possível observar vários clientes, como Unimed e várias empresas grandes que têm a certificação ISO, que foram certificadas por esse organismo de certificação.
assim como ele, tem outros organismos também que realizam esse trabalho, tá? Então, eu deixei essa empresa aqui como uma dica de estudo, de pesquisa, para que vocês possam acessar a informação de empresas que têm certificação, que foram certificadas por essa empresa, tem várias empresas que foi certificada. A informação lá tem muita informação rica a respeito do processo de certificação, quais são as normas que eles certificam. É bem interessante, vale a pena fazer esse estudo. Tá ok?